Né? Eu sou Silvia Trajano e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse bicho-papão que é o TCC. Né? O que é o TCC? Que negócio é esse? Por que eu tenho que fazer o TCC? Da onde que surgiu essa ideia? É difícil demais? É um bicho de 7 cabeças? E, na verdade, o TCC ele não é nada disso. Né? A gente coloca um problema ou vê um problema onde, na verdade, ele não existe. O problema está só na cabeça da gente e nas ações que a gente acha que não tem como se organizar, como se planejar para executar. Então, assim, qual é a proposta dessa apresentação de hoje? É um mini curso, então, por isso que está sendo apresentada dessa forma, vocês terão a possibilidade de tirar dúvida, de esclarecer algumas coisas, e é como se fosse uma roda de conversa, um mini curso que nós vamos interagir bastante, porque eu acredito que vocês tenham bastante dúvidas. Vamos acabar com todas elas hoje? Não, porque essas questões de TCC na verdade, na prática, é na hora que você vai executar, que você vai desenvolver o trabalho, é que outras dúvidas que hoje vocês não vão trazer para mim é que vão surgir no momento em que vocês estão na prática, na execução. Então, qual é a proposta? Já que eu não vou esclarecer todas as minhas dúvidas, não vou conseguir resolver todos os meus problemas hoje. A questão é você entender que o TCC é uma proposta necessária, útil, vocês vão entender os motivos, e a partir do momento que você entende os motivos, você começa a perceber que é necessário você se autodisciplinar para atender essas necessidades, que não é só da sua instituição de ensino ou do seu trabalho, mas sim sua, profissionalmente. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente organizar melhor a nossa apresentação. Vou pedir licença, porque de vez em quando eu vou precisar autorizar pessoas a acessarem a sala, mas fiquem tranquilos. Vocês me falem se o compartilhamento está acontecendo. Ok, gente? Está apresentando aí para vocês? Ok, está. Obrigada. Tá bom. Então, vamos começar aqui. Essa apresentação, ela partiu, né, do CEDERJ, que é o consórcio de instituições públicas que ofertam cursos de diversas áreas. E tudo começou no CEDERJ, com os meus orientandos, com os meus alunos do curso de biologia, ciências biológicas, na verdade, e os alunos da matemática, licenciatura em matemática, licenciatura em física e pedagogia. Hoje eu atuo muito mais com curso de pedagogia na orientação do que nesses outros cursos que eu falei para vocês. Então, primeira coisa, por que eu preciso fazer um TCC? A gente vai entender que a construção profissional durante a vida acadêmica, ela se faz desde a primeira disciplina em que você está cursando. E essa disciplina, ela vem com o intuito de mostrar para você a parte técnica, mas para que você associe ela à sua vida. Então, nossos objetivos são esclarecer os acadêmicos sobre a interação e os motivos que se espera de quem se insere na vida acadêmica, apresentar os caminhos para que se cumpra as exigências e interesse da vida acadêmica, divulgação do projeto piloto, ou seja, o que é esse projeto piloto? É aquilo que você se propõe a fazer e
chegar e desenvolver o seu trabalho no seu espaço, no seu ambiente de trabalho. Então, a função das disciplinas, elas existem, na verdade, para preparar você para a vida, para fazer você entender a parte técnica e para fazer com que essa parte técnica entre em consonância com a sua realidade da vida real. Então, profissional ou pessoa. Por quê? Por exemplo, eu fiz curso de pedagogia. O que me agrega ao curso de pedagogia? Trabalhar com a educação, mas muitas coisas que eu vivi na minha formação, eu também levo para a vida. E não deixo de levar as questões da minha vida também para a vida profissional, porque a gente é indissociável. Eu não sou, agora eu sou a Silvia, pessoa subjetiva, com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Agora não, agora eu sou profissional, pessoa sem defeito, com muita qualidade e dotada só do meu profissionalismo. Não, eu sou uma pessoa só. Então, a minha vida pessoal e subjetiva, ela está interligada com a minha vida profissional. E as disciplinas nas instituições, elas existem para te mostrar a parte técnica de um determinado conteúdo, mas que você não vai estudar numa caixinha isolada só para aquele momento, porque elas são divididas didaticamente para você entender. Na verdade, você precisa pegar essas informações técnicas da sua formação e interagi-la com a sua vida, porque o profissional e o pessoal, na verdade, são coisas relacionadas porque estão contidas numa pessoa só. Então, a outra função da disciplina é apresentar os conteúdos referente à carreira, despertar o interesse para alguma área específica dentro da própria carreira é fundamental. Às vezes, a gente conhece pessoas que começam um curso, independente de ser graduação ou não, começa, troca, faz outro, ela está se autoconhecendo, ela está autoconhecendo, buscando autoconhecimento profissional para ela, e ela ainda não se encontrou, não encontrou na instituição ou nas disciplinas daquele curso algo que interessasse, que despertasse o interesse dela para aquela profissão, para aquela vida acadêmica. E é importante a gente perceber quais disciplinas, já nos primeiros anos do curso, de qualquer curso, que interage melhor com a nossa forma de ser e de viver, porque aquilo ali pode ser a nossa profissão para o resto da vida. Então, eu tenho que buscar uma identificação. E as disciplinas, elas vêm para isso. Então, elas chegam para te apresentar uma parte técnica da sua formação, despertar o seu interesse para aquela parte técnica e você, como um aluno ativo e autônomo que precisa ser, você vai pegar essas informações técnicas e vai associar para a sua vida prática, profissionalmente. E dependendo da profissão, você vai utilizar também na sua vida cotidiana, na sua vida subjetiva. Outra função da disciplina, identificar as capacidades e competências, além das habilidades. Aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a estar, que são pilares da educação. E essa abordagem, ela vem com o intuito de fazer com que você... Só um minutinho. Com o intuito de fazer com que você se identifique, aprendendo a conviver com seus colegas de profissão, primeiro na sua formação, depois com seus colegas de profissão, aprender a fazer a parte técnica daquela profissão que você escolheu, aprender a ser, ou seja, a ser aquele profissional ou a ser aquela pessoa que vai utilizar aquelas instruções técnicas e aprender cada vez mais sobre a sua profissão, sobre a sua formação, tá? Então, essas são as funções da disciplina. Então, a gente não entra na faculdade ou num curso técnico para ter nota, né? Só para ter nota. A nota é uma consequência de uma aprendizagem que você conseguiu, de uma habilidade, de uma competência que, inclusive, você descobriu. Essas disciplinas, elas têm esse potencial, fazer com que você se conheça e descubra as suas potencialidades profissionais dentro daquela área. Como são várias disciplinas, elas precisam
interagir, estar interligadas, que nem sempre acontece. Nem sempre você consegue ver essa interação, porque às vezes a instituição não te oferece essa inter-relação, essa integração. Mas você, como aluno autônomo e profissional que será, você precisa perceber que as disciplinas, elas precisam e elas estão interligadas, interdisciplinarizadas. Se não são na instituição, será na vida, com certeza. Então, qual é a função do aluno? Desenvolver autonomia, criticidade e reflexão, a partir das experiências de vida em cruzamento com conteúdos instrucionais acadêmicos. Quais são esses conteúdos instrucionais acadêmicos? Esses conteúdos de cada disciplina, que pede para você fazer determinada atividade, determinada pesquisa, organizar de determinada forma um roteiro, uma prática. E aí eu não posso ser passivo na hora de, por exemplo, realizar determinada atividade. Eu preciso ser crítico. E a gente só tem criticidade quando a gente tem segurança em determinadas coisas. Aí vem as teorias. Então, aí vem os estudos, as informações, os textos, os livros, os documentos que, muitas vezes, a disciplina oferece como apoio para o aluno e, ao mesmo tempo, para o professor também organizar a forma de se relacionar com aquele currículo, com o conteúdo e com o aluno. Então, vem o cruzamento de informações e das experiências que eu tenho na minha vida relacionada àquele conteúdo. Então, essas instruções, vou desenvolver a criticidade e a reflexão a partir do momento que eu tenho segurança para isso. Se é algo que eu estou aprendendo, é novo para mim, então eu ainda não tenho muita segurança para criticar, mas ainda assim tenho para fazer reflexões, porque essas reflexões, elas estão relacionadas a conhecimentos prévios, que estão relacionados aos conhecimentos novos que estão chegando. Por isso que quando a gente começa a aprender algo novo, é importante a gente ler bastante, porque a gente começa a ter domínio e entender melhor o que vários autores estão trazendo sobre aquele determinado assunto. Eu tendo domínio, eu posso dialogar, eu posso, inclusive, discordar, segundo fulano, de acordo com ciclano, porque eu mostro que eu tenho embasamento teórico e não sou necessariamente obrigada a entender, ou melhor, obrigada a assinar embaixo, a introjetar aquela informação, se de repente eu tenho uma outra para oferecer no lugar, com uma outra teoria, com alguma prática minha, que às vezes discorde de determinado autor, mas o que dá fundamento para a minha experiência? Eu mostrar que eu conheço diversos autores sobre aquela área, conhecimentos diferentes, com pontos de vista diferentes sobre um determinado assunto, e eu, mostrando esse conhecimento, eu posso dizer, olha, segundo fulano, isso aqui não dá certo, porque, de acordo com Beltrano, ele afirma isso, mas eu ainda tiro uma terceira opinião, porque na minha prática, entende? Agora, o que eu não posso é dizer, olha, eu acho que isso aí não dá certo, eu acho já acabou. Já acabou. É uma palavra que você não usa em termos acadêmicos, né, em descrições acadêmicas, de forma nenhuma. E outra coisa, você mostrar insegurança quando você traz uma afirmação e não diz qual é o fundamento daquela sua afirmação. Você categoricamente você começa a escrever lá o seu trabalho, a sua prova, seja lá o que for, afirmando coisas que você não demonstra que fez leituras prévias ou leituras daquele contexto de autores que tem uma referência forte da área para dizer que você está afirmando aquilo ali de acordo com o autor tal. Você está afirmando de acordo com a sua experiência e está confirmando de acordo com o autor tal. Se você só afirma algo sem trazer nenhum embasamento teórico, nenhuma demonstração de que você estudou sobre o assunto, é só prática, cai no senso comum. E o senso comum, para a comunidade científica acadêmica, ela não tem valor, tá?
Então, essa é a função do aluno, ser crítico, reflexivo, não receber as informações de maneira passiva, que mesmo as informações, os conhecimentos novos que ele está recebendo, ele tem como articular, como dialogar, porque na cabeça dele começa a acontecer um processo de acomodação, que é trazido por Vygotsky, que você vai na sua zona de desenvolvimento proximal, você vai aproximando aquele conhecimento novo dessas informações que você já tem. E aí a aprendizagem acaba ficando mais significativa, aí falando de um pouco de Ausubel, tá? Então, outra função do aluno é a visão empreendedora, né? Ele prever o futuro dele trabalhando naquela profissão, plantar para colher no futuro. Então, o que é esse plantar para colher no futuro? Já que a gente está falando de TCC, isso é só uma introdução, a gente ainda não chegou lá, é para dar significância e motivação para você entender por que o TCC existe. Você precisa aproveitar o seu espaço de estudo, seja curso técnico, seja graduação, pós-graduação. Esse espaço ele é fértil de publicidade, ele é fértil para você produzir e se tornar uma pessoa conhecida. Quanto mais conhecido você se torna, maior a relevância do seu trabalho, maior relevância daquilo que você escreve, maior relevância daquilo que você fala, porque as pessoas estão conhecendo o seu trabalho, estão sabendo quem você é, e quando você está estudando, é um campo fértil, porque você tem contato com professores, você tem contato com colegas, com pessoas de outra instituição, e, gente, quando a gente, principalmente, está um curso técnico na graduação, todas as portas se abrem para os alunos, todas as portas institucionais se abrem para os acadêmicos. Se você tem uma declaração que está te apresentando como pesquisador, te apresentando como alguém que está fazendo uma pesquisa ou fazendo um estágio, realizando estágio, as instituições se abrem para você. Se abre para você ser voluntário, se abre para você até mesmo trabalhar de forma remunerada, se abre para você dar palestra, apresentar o seu trabalho. E aí a gente encontra muitos alunos com insegurança, grande insegurança de apresentar aquilo que ele está aprendendo. O fato de você apresentar o que você está aprendendo, isso já torna você uma figura com uma relevância diferente daquele seu colega, que ele só faz as atividades, as tarefas, os trabalhos acadêmicos. Entrega para o professor, recebe a nota, ganha o conhecimento, né? Recebe o conhecimento em cima daquilo que ele produziu, mas acabou ali. Você não vê mais aquela pessoa, você não vê mais os trabalhos daquela pessoa, porque ele recebeu a nota, ele fez a atividade, engavetou, ou jogou fora, ou guardou para uma nova avaliação. Ele não mostra, ele não apresenta. E qual é o espaço dele apresentar o que ele produz, o que ele está conhecendo, sabendo, aprendendo? A sua aprendizagem, ela é um objeto de publicação, ela é um objeto de apresentação. Então, você começa no espaço que você estuda, né? Professor, queria propor uma apresentação de determinada atividade que eu fiz na disciplina de didática, por exemplo, que é uma disciplina que está explorando aí a parte do planejamento, a parte do plano de curso. Eu tenho observado que muitos professores têm dificuldade de desenvolver de forma efetiva, e quando eu falo efetiva, funcional, não ser um mero documento burocrático só para entregar, porque o orientador pedagógico está pedindo. Tenho percebido uma certa dificuldade do professor desenvolver um planejamento que seja consistente e coerente com a prática dele. Posso falar sobre isso, já que eu estudei esse conteúdo, essa matéria no curso e eu gostei? Entendo que eu tenho um certo domínio? Vamos reunir com a turma, vamos reunir com a outra turma, com os colegas, oferecer essa proposta para a escola ou para a instituição e vamos apresentar. Então, eu já começo a ganhar uma relevância, começo a me familiarizar, ficar mais tranquilo de falar em público. Primeiro, eu posso oferecer isso apenas para a minha sala de aula, apenas para os meus colegas de turma, porque eu conheço, porque eu tenho intimidade, porque são as pessoas que me sinto segura, me fazem sentir segura. Posso chamar um colega para fazer junto comigo, porque eu sozinha ainda não tenho coragem, mas eu chamo um colega para propor esse trabalho junto comigo. E aí eu vou ganhando confiança e segurança.
À medida que eu vou ganhando confiança e segurança, eu vou gostando da coisa, eu vou fazendo cada vez mais. E chega um ponto que, poxa, é só apresentar, né, fazer slide, apresentar o trabalho, eu já estou querendo mais. Então, que tal se eu descrever a apresentação, como ela aconteceu, a reação do público? De repente, no final das apresentações, eu posso passar uma enquete, ou às vezes até perguntar, gente, por favor, dê o depoimento de vocês, o que vocês acharam para a apresentação, que é para melhorar a minha prática, o que falta, o que precisa complementar, e as pessoas vão falar para você. Se você perceber que as pessoas têm resistência, entrega papel com as perguntinhas, o que você achou do tema, qual a sugestão que você dá, o que pode ser melhor, depois você recolhe, que é bom, que já está tudo escrito ali, tabula, está aí, ó, você já tem uma discussão para transformar em artigo. Então, assim, tudo que você faz dentro do seu espaço acadêmico é objeto de pesquisa, é objeto de transformar isso em algo a ser publicado. E você se tornar uma pessoa conhecida e ter uma relevância na área social da sua profissão, e aí a gente está falando muito aqui de comunidade científica, mas não necessariamente especificamente de comunidade científica, isso é para qualquer área, né? Quanto mais você fala de um determinado assunto, você vai ganhando know-how sobre aquele tema e vai passar a ser conhecido como a pessoa que fala, por exemplo, do TCC. Silvia do TCC, né? Porque a gente já trabalhou bastante essa temática em determinados espaços onde trabalho, inclusive com os alunos, então você acaba se tornando uma referência, o que não quer dizer que eu só saiba sobre isso, mas é um assunto que as pessoas me reconhecem melhor, porque são as dificuldades, né, o calcanhar de Aquiles da maior parte dos estudantes. Então, outra função do aluno, exibir as competências adquiridas a partir da autopromoção, foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, em trabalhos acadêmicos nos espaços da universidade. Só um minutinho, que acho que tem gente. Eu preciso fechar para visualizar se tem pergunta. Tá, dá uma olhadinha no chat aqui. Porque senão eu não vejo, eu só vejo a minha tela. Vamos voltar aqui. Tá, então exibir as competências adquiridas a partir da autopromoção em trabalhos acadêmicos nos espaços da universidade. Aproveitar todas as oportunidades de autopromoção, não é pecado nenhum, isso é importante, porque se você não se autopromover, quem é que vai fazer isso, né? Então, fazendo a carreira, escolha a área de interesse para a sua atuação. Então, você escolheu lá a sua profissão, está estudando a respeito do assunto, você pode perceber que está se identificando com aquela carreira, mas você também pode perceber que aquilo ali, nada do que você está estudando ali está batendo com você, está te interessando. Então, sempre em que há tempo, é interessante você buscar. Você não abandona o que está fazendo, porque às vezes a gente fica inseguro, né? Mas, concomitante aos seus estudos, você procura dentro do seu estudo, porque em algum momento pode surgir algo que você perceba que, nossa, eureka, isso aqui eu gostei, isso aqui dá para fazer, mas busca fora, concomitante aos seus estudos, outras áreas que te dê mais prazer, que te dê mais interesse. Porque a gente também pode observar o seguinte, às vezes você conhece um advogado, você conhece um engenheiro, aí o advogado, ele vê ele mal-humorado todos os dias, sai para trabalhar mal-humorado, volta irritado. Aí, quando chega no final de semana, o cara vai arrumar o jardim. Ele vai arrumar o jardim, ele adora arrumar o jardim, aí o humor dele muda, ele já fica mais contente, mais satisfeito, já aproveita, já faz um churrasco em casa, aí vê que o jardim do vizinho também está ruim, vai lá, se oferece para fazer o jardim do vizinho e do outro também, porque é uma coisa que traz paz e tranquilidade para ele. Por que ele fez direito, então? Aí você tem engenheiro. Poxa, engenheiro, né, é uma profissão que ganha razoavelmente bem, está estruturado, tem uma casa bacana, uma família, tem carro, mas o cara também vive mal-humorado. Aí chega nos finais de semana, feriado, ele vai lavar sapato, ele vai engraxar, ele vai consertar, procura ver os vizinhos se eles têm sapato para arrumar, para consertar. E por que o cara fez engenharia? Por que ele não é sapateiro?
Ah, mas a engenharia e o direito, né, são profissões de status e que traz uma tranquilidade financeira muito grande, mas não traz felicidade. E o que pode acontecer é que, de repente, se eu fosse sapateiro ou se eu fosse um jardineiro, eu poderia ter uma empresa sobre isso, uma empresa disso e ganhar tanto dinheiro quanto. Ou não. Estou errada? Porque o que faz o bom profissional, na verdade, é a qualidade, o tempo que ele imprime naquela profissão. É isso que faz ele diferente dos outros. Não é mais um sapateiro, não é mais um jardineiro, é o sapateiro, é o jardineiro, porque a sua cabeça começa a viver e pensar em função daquilo que você gosta muito de fazer. Então você produz e vem no automático, a sua cabeça vai no, é igual dirigir. Depois que você aprende, se alguém te pedir orientação e você não estiver sentado na cadeira do motorista, você tem dificuldade para ensinar, mas você sabe fazer e sabe fazer muito bem, porque a sua cabeça já criou uma rotina, ela já ficou viciada em produzir bem e melhor algo que você gosta de fazer muito. Né? Então, daí uma das funções das disciplinas também é um leque de oportunidade de área, dentro de uma mesma área, mas de caminhos diferentes que você pode seguir dentro de uma mesma área, para você pensar qual caminho que eu quero seguir. É um leque de oportunidade que as disciplinas vêm apresentando para você e mostra para você o que você vai encontrar dentro da sua profissão. Então, é a oportunidade que você tem de escolher algo que vai ser para a vida toda, depois que você escolher mesmo, é para a vida toda, para ser feliz ou para ganhar dinheiro e ser infeliz. Porque você pode também ganhar muito dinheiro sendo feliz e fazendo coisas simples. Então, não espere o TFC, né? Algumas instituições chamam de trabalho final de curso, outros de TCC, trabalho de conclusão de curso, para iniciar a sua vida científica e acadêmica científica. Você inicia a sua pesquisa, o seu trabalho, a sua iniciação científica muito antes, já nas escolhas das disciplinas que você tem melhor afinidade, e não no final do curso. Por que trabalho final de curso? Por que é trabalho de conclusão de curso? Porque espera-se desse futuro profissional que ele consolide o melhor conhecimento que ele conseguiu adquirir ao longo do curso naquele documento. O trabalho final de curso ou trabalho de conclusão é a sua apresentação à sociedade do que você sabe fazer de melhor. Por isso que, normalmente, o TFC ou o TCC, ele tem uma banca, ele tem pessoas assistindo, acontece, às vezes, em formato de palestra, nunca é numa sala isolada, apresentando só para o coordenador do curso ou só para duas bancas ou para o seu orientador. É sempre pública, porque a sua é igual casamento, né? Quando você casa, você quer que todo mundo saiba, então você faz uma festa, você assina documento dizendo, agora eu sou uma pessoa que está constituindo matrimônio e agora eu sou uma pessoa casada. O TCC é a mesma coisa. Agora eu sou um profissional da área X e vou buscar a minha especialização a partir dessa iniciação científica que fala sobre o tema tal. Ou seja, tudo que eu aprendi ao longo do curso, eu consolidei, eu criei um ambiente, um espaço que afunilou para essa apresentação de trabalho, para o trabalho final de curso ou para o trabalho de conclusão do curso, tá? Então, não espere chegar no final do curso, poxa, agora eu vou ver sobre o que eu quero falar. Às vezes até dá certo, mas se você faz isso a partir do seu segundo ano, porque no primeiro ano é tudo muito novo, você ainda está conhecendo o curso, você ainda está conhecendo a sua carreira, a futura carreira. Às vezes você já até trabalha nela, de forma prática você conhece. A parte teórica,
Não. Então, você vai começar a entender a teoria do que você faz nos primeiros anos. E quando já é um curso que você trabalha na área, é muito difícil você não gostar do curso. Você já tem uma afinidade, porque você já tem conhecimento prévio. Todas as teorias que são apresentadas para você, você automaticamente já converte para a tua prática, porque você já tem experiência prática. Então, você vai receber aquele leque de oportunidades dentro de uma mesma área de conhecimento da sua carreira, que são as disciplinas, você vai eleger qual ou quais são as disciplinas que mais te interessam, que mais têm afinidade com o que você vai fazer depois de formado ou durante o seu trabalho naquela área, naquela função. E aí, gente, tudo que você fizer, né? Tem prova, vou estudar a prova, então eu vou convergir aquela área de conhecimento, aquela disciplina, eu vou dar uma puxadinha daquela disciplina que de repente não tem nada a ver com o que eu quero, mas eu tenho que fazer atividade, eu tenho que fazer trabalho, mas eu vou dar uma puxadinha na sardinha daquela outra disciplina que eu gosto mais para essa aqui. Então, se a instituição não coloca as disciplinas para conversarem, você, como aluno, vai fazer isso. E quando você perceber que consegue fazer isso, você já vai organizando, né, o conteúdo daquela disciplina que você se identificou e que você está sempre puxando sardinha nas outras para ela, e que você fez uma prova, que você escreveu, fez uma redação bacana, que tem tudo a ver com aquela área que você quer trabalhar, com aquela área que você quer desenvolver, que você quer pesquisar, vai guardando esses documentos. Então, você vai guardando. Então, você já está começando a organizar um acervo, a produzir sua escrita para o TCC ou para o TFC. Silvia, quando eu chegar lá, eu vou usar os textos, eu posso utilizar os mesmos textos? Não, porque a sua cabeça é outra. Todo dia a gente está mudando. Então, eu estou falando aqui com vocês, se eu escrever alguma coisa, escrever um texto, um artigo, algo do trabalho ou para pesquisa, hoje, eu nunca entrego naquele dia. Não posso entregar naquele dia, por quê? Porque amanhã a minha cabeça está mais evoluída, né? A gente anda para frente, conforme os dias vão passando, a gente anda para frente. Eu vou assistir alguma coisa na televisão que vai me remeter àquela atividade que eu escrevi, eu vou ouvir um rádio, eu vou ver alguma coisa no YouTube, eu vou ouvir alguma conversa, eu vou dar aula para os meus alunos, eles vão me falar alguma coisa que vai me reportar aquele conteúdo escrito. Então, se eu pegar esse texto no dia seguinte, não, eu escrevi, está tudo certo, não tem erro, não tem problema de concordância, o que eu quis escrever já está escrito. Amanhã eu entrego. Antes de entregar, você lê. Você vai mudar várias coisas novamente. Por quê? A sua cabeça, ela é uma evolução constante. A sua cabeça já mudou, você já progrediu, você já modificou a sua perspectiva em relação àquele texto. Então, com certeza, não mais será um texto perfeito do dia anterior. Então, o que eu falo sempre? Vai fazer uma prova, vai fazer uma atividade, uma pesquisa, vai escrever algo que precisa entregar? Raramente vai estar 100% para quem corrige, principalmente dependendo dos níveis de escolaridade. À medida que você vai subindo, né, curso técnico, graduação, especialização, mestrado, doutorado, as exigências elas vão ficando cada vez maiores. Então, para quem avalia, o avaliador ele tem uma outra cabeça, que não necessariamente é igual à sua. Ele tem mais instrução, ele tem mais orientação, ele tem mais informação, e às vezes também não tem. Às vezes ele vai aprender no seu trabalho, e do seu trabalho ele vai buscar outras referências para melhorar o entendimento dele sobre aquilo que ele está corrigindo. Então, nem sempre é interessante a gente ficar chateado com quem dá uma avaliação baixa, porque essa pessoa é igual a você, ela é parecida, ela é ser humano, ela está em constante evolução também. Ela vai aprender com você, aluno, ela vai aprender com seus pares, ela vai aprender na vida profissional dela. E a gente está passível de avaliação, porque a gente está em constante evolução, então a gente também precisa ser avaliado externamente, ou seja, sair da nossa caixinha. Então, falo sempre,
Escreveu um texto, fez um trabalho, não entregue no dia. Na véspera, tá. Quanto mais você deixar o texto descansando, você dá tempo para a sua cabeça eliminar os seus vícios de escrita, os seus vícios de ouvir e de reproduzir. E quando você olha o seu documento, é como se você estivesse lendo um documento de uma outra pessoa. No dia seguinte, ainda não deu tempo disso. Então, não procrastinem, procure fazer sempre as suas tarefas bem antes, para você ter o tempo de colocar o texto para dormir, ou o texto no forno, que eu falo. Deixa o texto no forno assando igual bolo. Quando ele estiver douradinho, você vai lá e experimenta e vê se ele está bom. Se ele não estiver bom, você tem tempo de deixar ele no forno mais um pouquinho, para poder, então, aí sim dar os devidos encaminhamentos. Então, não espere o TFC ou o TCC para o final, porque ele não começa no final do seu curso, você precisa entregar no final, se apresentar como um futuro profissional que domina determinado assunto, mas ele inicia junto com o seu curso. Aí vem o currículo Lattes. Tem vários alunos que, às vezes, ele estuda, vai lá, entrega a nota, faz avaliação para ter nota, estuda, aprende também, claro, às vezes como consequência da nota e não ao contrário, como deveria ser, e terminou a graduação e ele não fez currículo Lattes. Aí ele resolve fazer uma especialização, principalmente se for pública. Ele não consegue nem participar do processo seletivo, né? Ele pode participar, mas vai ficar reprovado porque ele não tem currículo Lattes. Ele deixa para fazer depois da graduação. Depois eu vou ver isso, depois eu vou procurar saber disso. Está perdendo tempo. Por quê? Se lá no outro slide eu falei para vocês que a autopromoção ela é fundamental para a carreira profissional, independente de você querer seguir sua vida acadêmica, científica, ou simplesmente, que já é muita coisa, ser um profissional numa carreira X, mas que não quer dar seguimento aos seus estudos, o Currículo Lattes, ele é uma plataforma disponível de pesquisadores que são para pesquisadores saberem e pesquisarem sobre você. Então, você não tem o Lattes, é como se você não existisse como pesquisador. Aí você deixa para fazer isso depois da formação, olha o tempo que você já perdeu. E outra coisa interessante, enquanto você tem o Lattes, você está sempre buscando alimentar ele, porque você sabe que aquela ali é a sua plataforma de divulgação dos seus trabalhos e o seu cartão de visita como pesquisador. Se você não tem o Lattes, para a comunidade científica, você ainda não é alguém em potencial, porque as pessoas não te conhecem. Elas pegam lá o seu nome, né, joga lá no Google para saber quem você é. Hoje em dia tem Facebook, tem outras redes sociais, mas o local de pesquisa do pesquisador acadêmico, do pesquisador científico, é a plataforma Lattes. E aí o cara não tem, porque ele pensa, ele acha que ele só precisa ter o Lattes depois que ele tiver uma titulação, que ele for formado, e os cursos que ele faz no decorrer da graduação, as atividades extracurriculares, o que ele faz com esses certificados? Não tem validade? Joga fora? Perde? Você registra lá no Lattes e guarda, porque tudo que você coloca no Lattes tem que ser fidedigno, isso pode ser checado a qualquer momento, e você precisa ter o comprovante daquilo que você está afirmando que você fez. Silvia, poxa, mas eu fiz um curso tem 1 ano e eu não peguei o certificado. Poxa, vai lá ver. Procurei, mas nos arquivos dele não tem certificado. Pede uma declaração. Eu fiz um curso agora, recentemente, mas eles não deram certificado, eles não dão certificado. Pede uma declaração. Você tem que ter a comprovação de tudo que você coloca no Lattes. E você precisa ter o currículo Lattes. Silvia, mas eu não sei preencher o currículo Lattes. Como é que eu faço isso? Gente, YouTube tem tudo. Você não aprende nada que você não queira. Você só não aprende se você não quiser. É claro, você tem que ter um senso crítico, um olhar mais analítico para verificar as informações que estão chegando para você, se estão te atendendo ou não. Se não for, você procura outro, vai ver autores. Estou falando só do Lattes, não, estou falando para tudo. Então, hoje,
a gente tem à nossa disposição conhecimento diversos, que se a gente tem autonomia, criticidade, reflexão, a gente organiza o nosso processo de aprendizagem, porque as informações elas estão difusas. E o trabalho que a gente tem é organizá-la de forma a atender às nossas necessidades e especificidades. Por que eu falo de especificidade? Porque, às vezes, eu aprendo melhor ouvindo. Então, eu vou procurar coisas que me remetem a áudio. Outras pessoas aprendem mais vendo. Então, os vídeos, eles são muito bem-vindos. Eles melhor complementam a minha aprendizagem. Tem pessoas que elas precisam interagir. Então, eu vou buscar trocar com os meus pares, com os meus colegas, aquelas informações que eu quero discutir, que eu quero perguntar, que eu quero falar. Eu vou dar aula, por exemplo. E eu dando aula, eu interajo. E é uma forma de fazer com que as informações elas assentem melhor no meu conhecimento e dificulta o esquecimento, porque eu estou sempre praticando aquilo. Estou sempre praticando. Então, eu preciso descobrir quem eu sou, para então organizar as formas para eu aprender melhor e aquilo que eu quero aprender, não necessariamente dependendo de uma apresentação ativa, como a minha está acontecendo agora, com pessoas passivas que estão absorvendo aquelas informações e que vão tentar produzi-la ou não. Né? Se tentar produzir, melhor ainda, porque você vai colocar em prática o que vocês estão ouvindo aqui. E não significa que o fato de vocês não interagirem comigo nesse momento, porque está sendo uma apresentação mais expositiva mesmo, que vocês não sejam ativos ou críticos, porque vocês podem estar analisando tudo que eu estou falando na cabeça de vocês. Algumas coisas vão servir, vocês vão processar, vai ser interessante, e outras coisas você vai descartar porque aquilo não te interessa. Isso também é criticidade. Só um momento, deixa eu ver se tem gente chegando. Gente, vou dar uma pausinha aqui só para perguntar a vocês o que vocês estão achando, se vocês já querem fazer alguma pergunta, porque não tem como eu acompanhar o chat aqui, porque estamos... Eu estou com a tela toda ocupada aqui, vendo a apresentação na medida que eu falo. Deixa eu ver o Marcos aqui. Bárbara, se transformar cada trabalho acadêmico em artigo. Isso mesmo, Bárbara. Marcos, com relação à apresentação do TCC, cabe incluir questionários para a plateia como parte deste, ou esse questionário seria apenas feedback para mim? Depende do seu interesse. Se você pensa em relatar, escrever aquilo que você está fazendo, né? Porque tem pessoas que apresentam trabalhos, dependendo da temática dela, né? A temática que ela gosta, que ela curte, e uma simples apresentação de trabalho, uma simples palestra, que ao final ela busca um feedback das pessoas, já dá um motivo para ela escrever, desenvolver como artigo. Então, ela vai dizer que num período tal, percebendo a dificuldade, porque quando você apresenta determinado trabalho, esse trabalho que você apresenta, ele parte de um problema. Se a gente parar para pensar, por que eu estou aqui hoje? Porque normalmente as pessoas acham que o trabalho de conclusão de curso é um problema. E eu vim aqui dizer, gente, não é. Muitas vezes os problemas estão conosco. Está na nossa cabeça, está na nossa forma de trabalhar as coisas, de agir, de repente, não se conhecer. Né? Então, o problema, muitas vezes, são as nossas atitudes, somos nós, e não aquilo que está sendo proposto para a gente desenvolver. Então, maioria, se não todas as apresentações, elas partem de um problema. Quando você contrata um palestrante, quem te contratou, ele está com um problema que ele está visando resolver. Então, já começa aí. Você justificar o porquê daquela apresentação, daquele tema, né? O que você percebeu durante a sua apresentação, o que você fez, quais foram os tópicos que você discorreu dessa apresentação, os motivos, que aí automaticamente você já vai estar dizendo quais são os objetivos daquela estratégia, daquela apresentação. E aí
você precisa de apresentar resultados no artigo, né? Você não vai só trazer relatos, você precisa de resultados. Então, que resultados seriam esses? Você abriu um espaço para as pessoas fazerem perguntas? Que tipo de perguntas elas fizeram? Por que elas fizeram aquelas perguntas? O que você percebeu do comportamento da plateia quando você citou determinados assuntos, determinados tópicos dessa sua temática? Qual foi o retorno que eles te deram em relação àquela apresentação? Dúvidas que tiveram. Então, isso são os resultados da sua apresentação de trabalho, da sua palestra, e são os resultados do seu artigo. Aí eu faço isso como um feedback ou questionário para análise do TCC. Tanto faz. Você pode fazer para as duas coisas ou simplesmente não tenho intenção de transformar essa palestra em artigo. Eu simplesmente só quero feedback das pessoas para eu melhorar o meu trabalho. Igual a sala de aula. Às vezes você dá uma aula bacana e tem professores, né, que no final da aula têm o hábito de perguntar, gente, o que vocês acharam da aula de hoje? O que vocês acham que poderia ser melhor? Parece que não, mas tem professores que têm essa abertura, né, que trabalha dessa forma horizontalizada com os alunos, entendendo que ele está ali como mediador, ele não é o detentor do saber, que muitas vezes ele vai aprender com os alunos. Esse momento de pandemia, com trabalho remoto e tecnologia, isso provou muito para muitos profissionais o quanto o aluno ele interage e o quanto ele também pode ajudar na nossa formação ativa, a nossa formação atual, não só a formação clássica, que é essa formação que a gente tem da titulação, né, das instituições, inclusive. Acho que te respondi, né, Marcos? Bom, aí quando chega no trabalho final de curso ou no trabalho de conclusão? Então, dê seguimento àquela área de interesse que você se destacou e que já realizou vários trabalhos sobre, porque você veio fazendo isso no decorrer das disciplinas, nas provas, nos textos de atividade que você foi desenvolvendo. Então, você, quando chega no final para fazer o TCC, você já tem um domínio porque você veio estudando desde o início. Muitas vezes o aluno, mesmo não fazendo assim, quando ele se identifica com algumas áreas de conhecimento, por exemplo, educação infantil, né? Poderia ser matemática, qualquer outra área. Estou falando aqui mais tópicos da minha área de formação, que eu tenho domínio e me sinto mais confortável. Então, falando sobre educação especial, tenho um interesse, gosto da área, então eu vou procurar estudar tudo em torno daquilo. Aí, na curso de formação de professores, tem a disciplina de didática. Por que eu não posso? Aí tem lá, como atividade, desenvolver um plano de aula de ensino de ciências para o 5º ano de escolaridade. Um exemplo. Já que eu gosto da educação infantil, por que eu não desenvolvo um plano de desenvolvimento, um plano de aula de desenvolvimento de atividades ou de rotinas diárias para um aluno, para determinados alunos da educação especial, para o ensino de ciências, de acordo com aquele contexto que está sendo proposto ali na atividade. Vocês estão percebendo? Então, eu alinho uma outra área que eu gosto, que não é a mesma disciplina, é a outra, mas elas precisam conversar. E como às vezes a instituição não faz isso, você vai fazer. Você vai fazer. E vai organizando o seu material para quando chegar no final do curso, você dar uma repaginada, relembrar o que você viu, buscar e, às vezes, até reaproveitar algumas partes daquilo que você escreveu. Terminando o trabalho final sua atividade agora será organizar, né, tudo isso que você já fez, metodicamente, as leituras, as pesquisas, os documentos que já fez, e divulgar. Como é que você vai divulgar? Fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora. Por exemplo, atualmente eu estou fazendo o doutorado em ensino de ciências, tem até colegas aqui, como a Bárbara, que são amigas, né, colegas de curso, a gente escreve juntos, a gente publica junto, então a gente vai fazer trabalho juntas, mas a gente também divulga o nosso interesse de pesquisa. Esse trabalho, neste momento, não necessariamente é o meu interesse de pesquisa,
Mas a gente já fez isso hoje, por exemplo. Nesse mesmo evento, a gente apresentou trabalhos de interesse da nossa pesquisa. Por quê? Isso dá maior segurança para a gente, melhor domínio, porque a gente está estudando, a gente está pesquisando, e à medida que o público interage, pergunta, troca, e a gente vai apresentando, cada apresentação ela vem de forma melhor, de forma mais segura, e a gente tem melhor domínio daquilo que a gente está propondo para a sociedade, porque a tese, como TCC, nada mais é que a nossa apresentação à sociedade como doutores em um determinado assunto. Então, a gente precisa começar a fazer isso em curso e não no final. Imagine se a gente deixa para fazer o desenvolvimento, para desenvolver a tese depois que termina o doutorado. Né? A gente perde a nossa vaga, porque a gente levaria muitos anos para fazer isso e um tempo em que o doutorado ele é limitado para essa apresentação. Né? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui ou se é chat. Tá, pessoal chegando. Essa é só uma parte, eu já estou terminando ela. Então, terminando o trabalho final de curso ou trabalho de conclusão de curso, deixe perguntas sugestivas em aberto na conclusão, naquela parte final lá, né, que você vai escrever o TCC, para uma possível continuidade de estudo e aprofundamento, dando sequência à dissertação ou à dissertação de tese, ou, se for a dissertação de mestrado, perdão, ou se for o doutorado que você tem interesse em fazer depois, você deixa considerações na dissertação de mestrado. Por que é interessante você não concluir o assunto? Porque se você concluiu o seu trabalho de iniciação científica, né, ou o TFC ou TCC, acabou, concluiu, está concluído. Aí, quando você vai fazer uma especialização, que às vezes tem pessoas que fazem especialização antes do mestrado, e que é muito bom, né? Você vai com mais embasamento, com mais gás para o mestrado. Você precisa pensar numa outra estratégia ou trabalhar de uma outra forma, às vezes, aquele mesmo assunto, porque você já esgotou no trabalho de iniciação científica, você concluiu. Ah, Silvia, mas eu não posso abrir. Eu concluí, mas eu posso, com o passar dos anos, perceber que essa conclusão, ela concluiu uma parte, mas tem outras que estão em abertas. Claro que pode, mas se você já faz isso no seu trabalho de iniciação científica, você está dizendo assim, de repente, para o seu professor, para o seu orientador da própria iniciação científica, alô, eu não concluí o trabalho, ele ainda cabe um desdobramento. E se o seu trabalho for muito bom e for interesse do seu orientador, e ele trabalha numa instituição que oferece mestrado, tá aí, ele vai te chamar, ele pode convidar você a fazer esse desdobramento com ele no nível de mestrado. Tá? Então, é assim que as coisas costumam funcionar. E, às vezes, pessoas falam assim, poxa, desisti de tentar o mestrado, desisti de tentar o doutorado, porque é uma máfia, eles só colocam para dentro quem eles conhecem. Gente, você convida para a sua casa pessoas que você não conhece? Você convida para sua casa, para tomar café com você, para compartilhar com você do seu almoço, do seu jantar, conviver um dia na sua casa pessoas que você não conhece? Você convida para a sua festa de aniversário pessoas que você não conhece? Às vezes acontece de até aparecer, né? E aí, como é que a gente fica? Quem é essa pessoa? Né? Quem chamou? Veio com quem? Né? Penetra? É a mesma coisa na comunidade científica. E, gente, os professores da comunidade científica, os professores que trabalham no mestrado, no doutorado, eles trabalham com bolsa, eles trabalham com produtividade, né? E eles perdem fomento quando eles recebem orientandos ou pessoas que não levam até o fim aqueles programas de pesquisa. Começa e termina. Começa, não conclui, tira a vaga de uma outra pessoa que teria melhor possibilidade de ter produtividade, de produzir um produto educacional, de produzir uma pesquisa, um levantamento, um roteiro para a comunidade científica, porque alguém tirou a vaga dele. Então, o que é mais confortável, né?
e seria para todos nós em convidar uma pessoa estranha para trabalhar comigo e uma que eu já conheço. Convidar as pessoas que a gente conhece, ou deixar entrar as pessoas que a gente conhece. Por isso, divulgar é importante desde o primeiro ano, seja curso técnico, seja na graduação, porque você vai começar a fazer isso depois que você estiver formado. Gente, isso tudo é experiência própria, tá? Tudo que eu estou falando para vocês não fazerem foram coisas que eu fiz e eu penei. Ninguém nunca me ensinou nada disso. Vocês não vão ver ninguém ensinando desse jeito, orientando vocês dessa forma em lugar nenhum. Isso é perspectiva de vida, isso é percepção, isso é sentir na pele. As dificuldades vão chegando e você vai se perguntando. Autoconhecimento também. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não passo? Por que não está dando certo? Eu tinha que ter feito isso antes. Fulano passou porque ele já vinha fazendo isso há muito tempo. Então, a gente acaba perdendo tempo. Os jovens de hoje, eles já têm uma sacada mais rápida, né? Já têm essa autoanálise mais aflorada do que, vou dizer assim, pessoas do meu tempo, porque eu não sou assim tão antiga, né? Mas se a gente tem alguém que pode orientar, então a gente vai participar de eventos, a gente vai participar de minicursos, a gente vai participar de várias formas que vão me ajudar a me conhecer e a pensar melhor aquilo que eu quero para a minha vida. Então, divulgue seus eventos, suas atividades, as suas respostas de trabalho que você achou que fez. Nossa, eu fiz uma disciplina, né? Eu fiz um trabalho tão bacana naquela resposta daquela pergunta, vou guardar isso. Poxa, essa resposta aqui cabe uma discussão, cabe uma mesa redonda. Vou chamar os meus colegas, a gente vai fazer uma mesa redonda. Faz uma mesa redonda, onde você tem canal do YouTube que você pode criar para você e divulgar ali os seus trabalhos. É uma forma de você ser conhecido pela sua formação, pelo que você faz, pelos seus estudos, pelo que você gosta de fazer. E as pessoas vão perceber que você gosta e faz de maneira diferente. Então, elas vão começar a te convidar. Poxa, Silvia, você não pode dar uma palestra lá na minha instituição para falar sobre interdisciplinaridade, para falar sobre educação especial, para falar sobre o trabalho de conclusão de curso, dar uma orientação de organização de rotina de trabalho, ensinar o pessoal a fazer plano de ação para execução das atividades da escola, mas também da empresa, planejamento, organizar um planejamento. Já estou me divulgando aqui, estou falando para vocês tudo que eu sei fazer bem e posso ajudar. Vocês estão entendendo? Então, a gente faz isso durante a formação, não deixa para fazer depois. Senão, depois, gente, que a gente sai do curso técnico ou da graduação, as coisas vão ficando mais difíceis. Quando você sai do mestrado também, as coisas vão ficando mais difíceis. Você começa a ocupar sua vida com outras coisas. Entre o mestrado e o doutorado, eu levei 10 anos. 10 anos para me reingressar na vida acadêmica científica, porque você perde o gás, você começa a se interessar por outras coisas e começa a se envolver com trabalhos que também te tiram do seu foco principal de interesse. E aí você perde tempo, e muito tempo. Então, divulgue em revistas e jornais o seu trabalho, se oferece para escrever uma coluna. Tem muitas revistas que faz isso, não vai te cobrar nada, pelo contrário, isso é um favor que você está fazendo para elas. Tem o próprio blog, você pode criar um blog para você, escrever em blogs já famosos, já consolidados, porque aí quando você desenvolver o seu blog, as pessoas já vão começar a migrar, ou vão começar a te acompanhar também, porque conhece o seu trabalho já de um blog mais famoso, que te divulgou. Então, onde você trabalha, falar o que você faz, demonstrar o que você gosta de fazer, como você pode contribuir, indicar as suas próprias fontes para você ser citado, porque ser citado é importante. Lá na frente vocês vão perceber, olha que chique, alguns alunos que estudam comigo, eu enviar textos que eu escrevi para vocês desenvolverem determinados trabalhos. Se vocês acharem interessante me citar, eu estou me autopromovendo e estou te ajudando a conhecer
a ter informações novas, né? Porque a função da minha formação não é só a minha autopromoção. A minha autopromoção, ela vai ao encontro da sua necessidade dos serviços que eu posso prestar para você, gratuitamente ou de forma paga, porque eu também posso prestar consultoria. Então, em sites de divulgação científica, né, você vai fazer seu Lattes e começar a procurar revistas e periódicos onde posso divulgar o meu trabalho, divulgar as coisas que eu gosto de fazer, relatos de experiência, eu posso divulgar numa revista científica. Então, em eventos de amostra, de divulgação científica de trabalhos, como este evento aqui, por exemplo, que deu a oportunidade em baixo custo para você fazer a divulgação do seu trabalho, se tornar conhecido, né, ter uma publicação nos anais do evento, com registro, onde as pessoas podem encontrar você nos sites de pesquisa e poder citar você nos trabalhos delas. Interesse das universidades. Quais são os interesses das universidades? Trabalhar com mestres e doutores que possam contribuir e colaborar com o desenvolvimento científico do país a partir das pesquisas. Normalmente, eles contratam mais especialistas, porque tem uma questão de valores, mas por trás tem sempre um grupo de mestres, um grupo de doutores, porque precisa mostrar a qualidade, mostrar a notoriedade institucional e a produtividade científica e acadêmica. E isso é apresentado, isso é divulgado a partir dos trabalhos dos mestres, dos doutores e dos pós-doutores. Então, outro interesse, meio acadêmico científico é fechado à comunidade científica. E aí a gente volta lá naquela questão. Poxa, se eu não conhecer a banca, então, Silvia, eu nunca vou conseguir ser aprovado num mestrado, num doutorado. Não, principalmente no mestrado, eu passei por uma banca que eu não conhecia os professores, eu nunca vi. Né? Foi pela qualidade do que eu propus na época que eu fui aprovada, meritoriamente, falando em segundo lugar, num curso que, na época, a maioria dos alunos eram formados em biologia, em física e matemática. Eu era fui a segunda pedagoga do grupo a integrar a um curso de mestrado em ensino de ciências. Hoje, os pedagogos eles são muito bem-vindos, porque se percebeu, a partir dos nossos trabalhos, dos pioneiros, o quanto que o pedagogo ele pôde contribuir com áreas diversas se tratando do ensino. Né? Então, hoje, o pedagogo ele é muito bem-vindo, ele tem um peso na hora do processo seletivo, porque lá atrás alguém mostrou que os pedagogos eles poderiam somar aos demais professores. Né? Não existe um interesse prático de acesso para todos na comunidade científica. O acesso são para poucos, não é nada democrático. Então, o acesso será para quem? Para as pessoas que produzem desde o início dos seus estudos, ele já vem produzindo, ele já vem se tornando conhecido, a partir do momento que ele se torna conhecido, ele vai aprimorando seu trabalho e a sua cabeça, seu trabalho vai ficando cada vez mais interessante, e aí chega um momento em que a banca quer você, a banca precisa de você, às vezes até sem te conhecer, porque ele já ouviu falar no seu nome, porque ele já viu o seu trabalho em algum lugar, porque alguém falou de você para ele, né? A network. Então, é possível eu passar no processo seletivo de mestrado e doutorado sem conhecer ninguém da banca? É claro que é, porque você vai mostrar que você é capaz, mas em relação a outros candidatos que são mais conhecidos que você, aí não vou te mentir, é aquela festa que eu não vou convidar um penetra que eu não sei de onde vem. Então, ele tem que fazer uma apresentação muito boa para mim, ele tem que ter um diálogo, um discurso muito bacana para me convencer que ele pode ser meu amigo e ficar na minha festa. Então, isso é possível de acontecer numa banca, sim, tanto de mestrado quanto de doutorado, tá? Então, o acesso, ele não é para todos.
Então, os tipos de mestrado que existem? Existem os tipos de mestrado acadêmico e profissional. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Porque até bem pouco tempo existia um preconceito muito grande para os mestrados profissionais. E não tem diferença em relação à qualidade, é tão boa quanto o acadêmico. A diferença única e exclusivamente é dizer que o acadêmico ele está muito mais debruçado na parte teórica, onde a prática para consolidar ou para associar a teoria, ela acontece em segunda pessoa. O que significa segunda pessoa? Essa prática, para contextualizar a teoria dos meus estudos, ela vai acontecer por meio de outras pessoas e não por mim mesmo. Então, eu vou levar um questionário, de repente, se for na área da educação, para um professor responder, se for na área de trabalho, de empresa, eu vou levar para um empresário responder o meu questionário, os funcionários dessa empresa, e eu vou trabalhar em cima dos dados que segundos vão me entregar para eu consolidar as respostas com as teorias que eu estou desenvolvendo ali no mestrado. E o profissional? O profissional, eu sou a pessoa que estou no campo, que estou na escola pesquisando e que estou na empresa. Eu posso trabalhar com questionamento, com questionário para outras pessoas? Sim, eu posso fazer, eu posso querer a opinião de outras pessoas, inclusive eu preciso da opinião de outras pessoas, mas eu vou estar muito mais afinado com essas pessoas porque é o meu campo profissional e eu vou desenvolver um trabalho para melhorar o meu trabalho, a minha área profissional, e eu preciso provar na minha dissertação de mestrado que esse meu trabalho, que essa minha proposta de trabalho é inovadora não só para mim, mas para todos que pensarem em trabalhar como eu estou propondo. Então, eu vou voltar em campo, eu vou aplicar essa minha teoria para ter uma prática, eu vou praticá-la. Então, essa é basicamente a diferença. Não que o acadêmico tem mais reconhecimento, é muito melhor, tem mais reconhecimento por questões preconceituosas, né? As pessoas não conhecerem o que é o mestrado ou doutorado profissional e acabar se atentando mais ao acadêmico, mas tanto um quanto o outro tem o mesmo peso, tem a mesma relevância social científica e tem a mesma importância. Então, quais das instituições e sites de divulgação científica, isso é importante. Então, quais é uma classificação que vai dizer se aquele site ou se aquele lugar que você quer publicar seu trabalho tem um peso, né? Tem um peso no CNPq, na CAPES, e isso cada vez mais, se você trabalha ou se você publica em espaços que têm um qualis alto, mais notado você mais recomendado para citações, inclusive, você Toda universidade tem uma revista eletrônica de divulgação científica. Na verdade, toda universidade pública, algumas privadas também oferecem revistas eletrônicas de divulgação científica. E muitas vezes os alunos delas não sabem disso, não conhecem, não têm noção. Poxa, eu vou procurar uma revista para publicar o meu trabalho, sendo que a instituição que eu estudo, olha de novo, o decorrer do curso é onde eu me promovo. A minha instituição tem uma revista científica e eu vou procurar fora, porque eu não sabia que a instituição que eu trabalho, o que eu estudo, né, o trabalho eu estudo, tem uma revista eletrônica científica que eu posso divulgar meus trabalhos. Então, é importante a gente olhar em volta e perceber esse espaço, esse ambiente em que a gente está inserido. Vou abrir para algumas perguntas que vocês sentirem à vontade para fazer, né? E a gente tem uma segunda parte agora, falando mais especificamente do TCC, que eu tenho certeza que a maioria de vocês vieram aqui, para o final do curso. Mas, antes de chegar no final do curso, a gente tem que começar ele. Então, a gente veio desde o início. Por que existem as disciplinas? Para que eu estou fazendo esta universidade ou esse curso técnico, essa profissão? Qual é a finalidade das disciplinas? O que a comunidade acadêmica científica quer de mim? Que espera de mim? O que eu posso oferecer para ela? Como eu posso já começar a consolidar informações desde o início do curso para o meu trabalho de
conclusão de curso ou para o meu trabalho final de curso. Agora sim, a gente está preparado para ir para o final do curso. Antes, não. Então, abro para vocês realizarem perguntas. Quem perguntou aqui no site, é só para a gente dar agilidade. Eu vou preferir que vocês perguntem diretamente para mim. Se não quiser abrir câmera, fique à vontade para a gente poder passar para a segunda parte. Eu acho que eu estou sozinha na sala. Olha, ou vocês estão entendendo tudo muito bem, ou eu estou muito ruim para apresentar, hein? Professor, eu acho que tudo que a senhora falou também tem muita coisa que é novidade para a gente, e com isso a gente está absorvendo as informações e as dicas que a senhora está dando. Por isso que talvez não surgiram perguntas, né? Porque foi bem colocado, né? A senhora foi bem clara e tudo é novidade. Obrigada, Moisés, pelo feedback. A senhora está no céu, tá? Para com isso. Então, tá bom. Realmente é necessário deixar, né? Processar as informações. Eu acho que é muita coisa para um momento só. A gente vai para a segunda parte agora. Vou compartilhar aqui novamente. Estão visualizando? Sim. Obrigada. Então, vamos lá. Como elaborar um projeto de pesquisa? Por que a gente começa pelo projeto? Como o nome já diz, é uma projeção, é o que você fará lá na frente. Então, primeiro você se planeja, o que eu quero, se organiza, e aí eu primeiro elaboro um projeto para depois esse projeto se tornar a pesquisa em si. Então, por isso que a gente estuda a metodologia da pesquisa. Durante a metodologia da pesquisa, em muitas instituições é proposto em forma de projeto. No final da disciplina, você precisa apresentar um projeto de pesquisa, porque se você já tem algo projetado, né? Projeto é para futuro. Quando chegar no seu TCC, é muito mais fácil de você executar, porque você já projetou, você já planejou como as coisas irão se desenvolver. E aí, o que muitas vezes acontece? O aluno ele faz o projeto, né? Porque a disciplina lá exige que eu tenha que fazer um projeto de pesquisa, mas TCC é só no ano que vem, ou só no semestre que vem. Então, eu faço projeto, entrego o projeto, legal, que pelo menos eu já entendi qual é a estrutura. Às vezes, não. Mas, pelo menos, o ideal, o que é pedido na metodologia, não necessariamente em algumas instituições que você já tenha que ter o tema, porque às vezes, infelizmente, o aluno ainda está pensando em que ele quer fazer, o que ele quer fazer depois de formado dentro da área do trabalho dele, em que ele quer se especializar. Ele não começou isso lá atrás. Então, às vezes, a instituição abre a disciplina de metodologia da pesquisa para explicar os tipos de pesquisa, os instrumentos, a estrutura do trabalho acadêmico, o que deve ser um pouquinho, mas bem pouquinho dessas informações que eu estou trazendo aqui para vocês. E como eu falei, vocês vão perceber, tem que perceber isso no dia a dia. Isso não é apresentado dessa forma para vocês. Eu aprendi tudo isso com as minhas experiências, né? Tomando martelada na cabeça e entendendo, errando, pegando o caminho errado, pegando outros caminhos para chegar onde eu ainda pretendo chegar. Então, o projeto ele vem na metodologia da pesquisa para você aprender a parte técnica do trabalho acadêmico. Mas se eu já venho para a metodologia sabendo o que eu quero,
com uma temática organizada, delimitada, para desenvolver o projeto de pesquisa, depois eu não vou ter retrabalho. Eu vou aproveitar esse planejamento, essa projeção para desenvolver o meu trabalho final ou trabalho de conclusão de curso. E aí, o que a maioria das vezes acontece, como o aluno ele ainda não sabe o que ele quer desenvolver, ele faz o projeto sobre um tema qualquer, daquele momento que ele pegou, porque tem que fazer, porque no final da disciplina ele tem que entregar um projeto pronto, para mostrar que ele entendeu todas as etapas de desenvolvimento do projeto. Só um momento, a gente entrando. E aí, quando ele chega no desenvolvimento, termina o desenvolvimento do projeto e vai para o TCC, aí ele muda o tema. Ele escreve sobre um outro assunto, que não tinha nada a ver com aquilo que ele planejou, que ele projetou lá na metodologia da pesquisa. E aí ele começa tudo de novo. Não tudo, porque parte-se do pressuposto, como ele fez metodologia, que ele já entenda o que são tipos de pesquisa, quais são os instrumentos da pesquisa mais adequados para aquilo que ele quer desenvolver, né? As referências bibliográficas, as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ele já tem uma noção do que isso quer dizer, porque ele fez metodologia. Mas ele, podendo aproveitar aquilo que ele se planejou, não, ele muda o tema. Aí ele tem que se planejar de novo. Aí ele vai sentar com o orientador, vai tentar descobrir junto com o orientador sobre em que área que ele quer atuar dentro daquela profissão, se ele quer associar aquela profissão a uma outra que ele já trabalha, para aproveitar os conhecimentos, as experiências práticas e prévias que ele tem, né? É válido, é muito válido, mas olha quanto tempo essa pessoa está perdendo, né? Ela acaba fazendo um outro projeto, mesmo que o orientador já entre no TCC, entendeu? Porque esse novo projeto ele vai partir de uma conversa prévia, de um ensaio e erro, dele tentando fazer o TCC, que não ficou bom, porque não é daquela forma ainda, porque ele ainda está fazendo um planejamento. Ele está ainda planejando a cabeça dele para aquele novo tema que surgiu exatamente no momento que ele já precisava desenvolver o TCC. Por isso que quando você vai para o mestrado, comum, não é regra, mas é comum, ou para o doutorado, você já tem que ir com um projeto. Esse projeto, essa projeção para o futuro, ela já tem que estar pronta, para você não perder tempo depois que você ingressa. E é claro que muitas vezes, dependendo do orientador, ele vai persuadir você a trocar, a mudar ou a afinizar o seu tema com a temática de área de conhecimento dele. Porque você também é um produtor de conhecimento para o seu orientador, você também vai levar muita informação para ele, para a pesquisa dele, para o trabalho dele, do mesmo jeito que ele vai te retroalimentar com as informações e com a formação que ele já tem, né? Então, é colaborativo. É aquela questão que eu falei, de convidar uma pessoa que você não conhece para sua festa, que vai sentar à mesa com você, vai almoçar, vai jantar, vai tomar café com você. É meio que isso que acontece no mestrado e no doutorado. Você acaba criando uma relação muito próxima com o seu orientador. Uma relação de troca, em alguns momentos, de horizontalidade, de parceria, porque o trabalho ele acaba sendo dos dois. Os dois estão desenvolvendo, os dois estão pensando sobre aquilo, os dois estão se organizando para desenvolver aquele trabalho. As publicações normalmente são juntos, né? Eles já publicam com os dois nomes, o autor e o coautor. Então, é um momento de parceria profissional, de acadêmica e de crescimento. Então, faz de conta um TCC. Então, aqui na introdução, esta parte do trabalho visa construir, junto com os participantes, de forma prática, um projeto de pesquisa para iniciação científica e, ao final da proposta de trabalho, os participantes deverão ter compreendido o que é um projeto,
como escolher o tema de pesquisa e sua delimitação, a organização e o roteiro de desenvolvimento da pesquisa, os objetivos, escolha da bibliografia adequada para a temática e dos procedimentos metodológicos. Isso aqui, é claro que, infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer isso aqui hoje. Isso aqui precisa ser desenvolvido em forma de oficina. E eu venho dizer a vocês que em meados de janeiro, entre dezembro e janeiro, eu vou divulgar informações para um curso, é um curso mesmo, não será um mini curso, um curso de oficina para desenvolvimento de projeto para elaboração de TCC. E aí sim, na prática, vocês vão poder experimentar tudo isso, né? Então, o que eu trago aqui hoje para vocês? Eu trago a seguinte questão. Primeira coisa, como você começa o seu trabalho de pesquisa? Você começa o seu trabalho de pesquisa com o tema, com o título. O que é o TCC a gente já sabe, o conceito técnico desse conceito de TCC a gente já sabe que é um trabalho acadêmico específico do ensino superior, hoje em dia não específico, porque no ensino médio você já trabalha com trabalho de conclusão de curso, e é utilizado para efetuar a avaliação final dos graduandos para contemplar os aspectos de sua formação universitária. Em caso de reprovação, o aluno não poderá obter o diploma e, consequentemente, não poderá exercer a profissão enquanto não for formado. Então, acontece para as instituições que trabalham com o formato de TCC, né, que ele precisa ser apresentado para a sociedade como profissional que tem especialidade, que se aprofundou nos estudos ao longo dos seus estudos de uma determinada área. Se ele não for aprovado, né, ele concluiu o curso, mas ele não apresentou o TCC. É como se você fizesse o curso de Direito, mas não passasse no exame da ordem. Então, você pode dar aulas no curso de Direito, por exemplo, mas você não pode advogar, porque você não tem a carteirinha do profissional, não tem a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o que fazer no TCC? O TCC, ele tem vários formatos, né? E é necessário que você conheça um pouquinho sobre gestão de projetos, que é, na verdade, tudo isso que eu falei para você. Você precisa projetar, se planejar para aquilo que você vai desenvolver. E o trabalho de conclusão, o trabalho final de curso, a instituição pode te sugerir, pedir, exigir de várias formas. Por que sugerir? Porque tem instituições que deixam em aberto. Exigir, tem instituições que não, tem que ser aquele modelo. Modelo que eu digo é modalidade. Então, o projeto ou o trabalho final de curso, ele pode ser simplesmente um projeto de pesquisa, projeto mesmo, você não vai chegar às vias de fato de um trabalho final de curso ou TCC. O projeto já vai contemplar esse curso, já vai mostrar o que você é capaz de fazer depois de formado, e aí, depois de formado, você executa, se quiser, esse projeto, ou na especialização, ou no mestrado, ou na sua área de trabalho. Pode ser em formato de artigo científico, não publicado, você vai escrever esse artigo e vai apresentar para uma banca só na sua instituição. Desculpa. E pode publicar se você quiser. Pode exigir que você escreva e publique, não é comum, essa categoria não é comum, mas pode acontecer. E o trabalho final de curso pode ser um relato da sua experiência, o que você desenvolveu, o que você fez, o que você pratica, o que a teoria te ajudou para melhorar essa sua prática, assim como também pode ser uma revisão bibliográfica. Então, você vai desenvolver o trabalho acadêmico, o trabalho final de curso, fazendo questionamentos, trazendo teóricos, apresentando teóricos, colocando eles em diálogos, concordando e discordando de acordo com a sua perspectiva, com a sua prática ou com outros autores, uma revisão bibliográfica. Então, existem estes formatos. Não é sempre que o trabalho final de curso é uma monografia, que também é mais uma modalidade do trabalho final ou do trabalho de conclusão de curso, tá? Então, eu posso apresentar em formato de projeto, eu posso apresentar em formato de artigo, em relato de experiência, em monografia, em revisão bibliográfica, pode ser até uma resenha de um livro, pode também ser um seminário de trabalho de um tema que você goste, que você vá fazer uma apresentação, às vezes nem escrito, mas uma apresentação de slide ou um banner
vai apresentar aquele trabalho. Então, isso também é chamado de trabalho de conclusão de curso, ou trabalho final de curso. Por que é importante vocês entenderem que existem modalidades e perfis de trabalho final de curso diferente? Porque muitas vezes você deixa de entrar, já tem tanto medo do TCC, que você deixa de entrar, participar de um curso, porque você observa lá e tem trabalho de conclusão de curso. Mas aí você não procura saber, de repente é só uma resenha de um livro, às vezes é uma resenha de um artigo, às vezes é a elaboração de um artigo, às vezes é só um seminário, você vai pensar num determinado tema, num assunto que você goste daquela área do curso e vai apresentar da mesma forma que eu estou apresentando aqui, e você perde a oportunidade de participar do curso, porque ele disse lá que no final tem TCC. Estou falando isso que é experiência também, tá, gente? Não aconteceu comigo, porque até aí eu já estava com uma maturidade para entender as diversos formatos e modalidades de trabalho final, trabalho de conclusão de curso, mas aconteceu de oferecer um curso e boa parte dos alunos não fizeram inscrição porque tinha TCC escrito lá. No final do curso tinha que apresentar um TCC, ou tinha que entregar um TCC. E muitos alunos também que começaram o curso, quando chegou no módulo de TCC, eles abandonaram o curso. Não viram que era só para eles fazerem um banner e apresentar um banner. Em outros cursos, que era só fazer uma apresentação de trabalho oral, como a que aconteceu aqui no evento também. Só uma apresentação de trabalho oral, né? Com 5 minutos, com 3, gravado. Hoje em dia você pode gravar também. Então, olhem a instituição, ela está pedindo um TCC, eu não vou ter tempo de fazer, porque, de repente, estou fazendo uma outra graduação também. Mas, de repente, esse TCC é o mesmo assunto da sua graduação ou do seu curso técnico. É o mesmo tema. Por que eu não posso apresentar o mesmo? Vou colocar em teste. Se eu posso apresentar um projeto, né, de curso ou um planejamento para um evento e ele ainda está sendo desenvolvido, por que eu não posso apresentar para um outro curso? Né? Então, vamos pensar nisso aí. Então, qual é a composição de um projeto? Tema, o que é o tema? É o que o pessoal chama de título. Esse tema ele precisa estar delimitado. O que significa essa delimitação? É você dizer o que é, sobre o que você está falando, de preferência onde você está falando, e se der espaço, como. Esse como ele não é obrigatório, mas você, se tiver espaço, né? Porque não é bom você colocar um título de 3 linhas, por exemplo. Não é chamativo. E você quer que o seu trabalho seja chamativo, que as pessoas leiam o seu trabalho para você se tornar conhecido, para você fazer diferença na vida delas, porque você está levando uma informação relevante para ela, e aí, de repente, pelo título, ela já desanima, ela já não vai fazer uma leitura do seu trabalho. Então, delimitar o tema é importante, porque é o seu cartão, é um dos seus cartões de visita no seu TCC, porque você vai dizer, ó, eu estou falando sobre isso, neste lugar, para isso. Tá? Então, isso é importante. Aí, você vai começar o seu trabalho na justificativa. O que você vai justificar? O tema. Por que você escolheu aquele tema? Por que você delimitou aquele tema daquela forma? Por que aquele recorte? Por que são com aquelas pessoas? Né? Então, quanto mais informação eu tenho no tema, melhor, porque eu já vou ler o seu trabalho predisposto a compreender sobre o que você está falando. Se você coloca um título muito vago, ou a pessoa não vai nem abrir para olhar, ela vai procurar um outro título que é mais completo para ela, para facilitar já a leitura dela quando ela iniciar, ou ela vai começar a leitura sem entender muito bem, porque você vai ter que explicar muito mais detalhadamente, porque o seu título não preparou ela para aquilo que ela vai encontrar no seu trabalho. Então, justificativa, você vai justificar, explicar por que esse tema foi escolhido, para quem, que são o objeto de pesquisa ou os sujeitos de pesquisa. Objetos são, se for coisas, se for espaço, sujeitos, se for pessoas, se for gente, se for indivíduo, sujeito, pessoas. Então, você vai justificar o seu trabalho. E aí é dizer
por quê, como, quando. E aí é interessante você começar essa justificativa se apresentando para a pessoa, dizendo quem você é. E aí o que acontece quando a gente está iniciando uma orientação, a gente pede ao aluno assim, explica por que você escolheu esse tema. E aí, às vezes, ele tem uma dificuldade, mas começa falando por você, onde você estava, como esse tema surgiu na sua vida, como essa dificuldade, porque se você está propondo um projeto ou um TCC para futuro, é porque você partiu de um problema, de uma necessidade. Ah, não, Silvia, pelo contrário, eu estou partindo de uma solução, eu quero trazer uma solução que eu vi acontecer no meu ambiente de trabalho, que um colega desempenhou e fez, e eu fui sujeito dessa experiência e deu super certo. Então, mas para ele propor isso, surgiu de um problema. Então, sempre surge de um problema. Você vai trazer uma solução porque você parte do predisposto que pessoas têm problemas que precisem dessa solução. Então, sempre de um problema. Então, justifica o trabalho partindo de você, da sua experiência com esse tema, aí depois a relevância, a importância desse tema para a vida social, para a sua formação como pedagogo, como administrador, como matemático, seja lá qual for a sua formação. E aí, dentro desse tema, que é desdobrado com a justificativa, o problema, esse problema é interessante que você traga ele em forma de questionamento, em forma de pergunta, isso não é uma obrigatoriedade, é porque quando você traz a questão do problema que você quer resolver em forma de pergunta, te ajuda a fazer a hipótese, porque o que é a hipótese? A hipótese é uma resposta provisória, é a resposta que eu quero dar para essa pergunta. Por que ela é provisória? Porque você vai passar todo o seu trabalho tentando verificar se aquela sua hipótese está certa ou não. Veja bem, você vai verificar através de teóricos, através de sua experiência prática, das experiências dos outros, porque você vai fazer questionário, você vai fazer entrevista, você vai trocar conversa, você vai fazer diário de bordo, que são as anotações diárias de alguma prática que você realiza. Então, você vai pesquisar e verificar se essa hipótese, se a resposta desse problema que você trouxe está certo ou não. Você não vai tendenciar. Por que eu estou deixando isso claro? Porque é comum, principalmente na iniciação científica, o aluno ele tendenciar a pesquisa dele para que a hipótese dele esteja certa. Ai, Silvia, meu Deus, se não tiver certa? Se não tiver certa, lá no final do trabalho, nos resultados e depois na conclusão, você vai dizer que a sua hipótese ela foi refutada, porque segundo o autor tal e segundo as experiências que você teve em campo prático ou na troca com os entrevistados, foi apontado que isso. Ou seja, a sua hipótese, você não estava certo desde o início. Você não é obrigado a estar certo no trabalho. E é até interessante quando você não está certo, porque mostra a fidedignidade do seu trabalho, a tentativa de ser neutro num trabalho acadêmico e científico. Tentar ser neutro, por quê? A gente parte de duas linhas clássicas, né? O pessoal mais hard, que é o pessoal da área mais dura, o pessoal mais da exata, que trabalha numa perspectiva mais positivista, da neutralidade do pesquisador, e uma outra linha, que é uma linha mais humana, que trabalha com a parte social, então ele vai interagir, ele vai trocar, ele vai entender que nem sempre 2 mais 2 são 4, então ele vai querer entender, vai dialogar de uma forma mais a ele interagir com a pesquisa, não que ele deixe de ser neutro, só que essa linha acredita que a neutralidade ela não existe. A partir do momento que você escolhe determinada temática para fazer o seu trabalho, ele já deixou de ser neutro, porque você escolheu aquele tema por algum motivo subjetivo seu ou profissional, mas da sua prática. Então, já deixou de ser neutro. Mas na escrita, na organização, a gente busca o tempo todo essa neutralidade porque a gente não quer provar as nossas convicções. A gente quer entender o que está acontecendo ou o que pode acontecer em termos de desdobramentos sobre aquele tema que eu estou propondo. Então, quando se chega ao trabalho e percebe que a hipótese foi refutada, perdi o trabalho. Não, ele tem
tanta relevância quanto aquele trabalho que a hipótese foi confirmada. Significa que você é um pesquisador sério, na busca de ser neutro, revelou para a comunidade, para a sociedade, tanto leiga como a científica, que o seu trabalho ele é verdadeiro, ele é inédito e ele é verídico. Então, isso é importante. Então, tema, justificativa, problema, hipótese, você traz todas essas informações para dentro da sua introdução. Em algumas instituições, eles pedem para fazer isso separado. E desse jeito mesmo, você faz só a justificativa, isso no projeto. Depois só o problema, depois só a hipótese. Né? E aí que vem a introdução. Aí na introdução você já vai dizer sobre o que é o seu trabalho, para que é o seu trabalho, o objeto, sujeito da pesquisa, os objetivos. Né? Existe uma maneira de formular o objetivo que é a correta. As pessoas normalmente elas não sabem elaborar objetivos de pesquisa ou objetivos em geral. Então, depois vocês buscam lá na internet, taxonomia de Bloom, elaboração de objetivos gerais e específicos para pesquisa, ou simplesmente elaboração de pesquisa, elaboração de objetivo geral e específicos para pesquisa. Tá? Então, objetivo geral, como o nome já está dizendo, objetivo geral, é o objetivo geral do seu trabalho, é um só. Você não tem que colocar objetivos gerais. É objetivo geral, é um só, amplo, abrangente, é onde você quer chegar com aquele trabalho, o que você quer desempenhar, desenvolver para aquele trabalho. E aí vem depois os objetivos específicos, aí sim, objetivos específicos, que também pode ser um só, mas que normalmente eles variam entre 2 ou 3, mais de 3, se você está na iniciação científica, isso pode começar a te confundir. Na hora de desenvolver o TCC, você pode ficar bem enrolado, porque você criou objetivos específicos demais, porque os objetivos específicos nada mais são que etapas que você vai galgar para alcançar o seu objetivo geral, que também existe uma formulação adequada para você estabelecer e para você elaborar os objetivos específicos. Vai lá depois e busquem outras referências. Senão, aqui a gente abre um outro curso. Então, desse modo, se eu tenho objetivo geral e os objetivos específicos, que são os caminhos que me auxiliarão a alcançar o objetivo geral, né, e eu tenho muitos objetivos específicos, eu começo a ficar perdida, porque eu ainda estou aprendendo a elaborar um projeto, ou melhor, a elaborar um TCC, porque a parte do projeto de pesquisa já fiz, então parte do pressuposto que eu já sei fazer isso. Mas se eu estou elaborando o projeto, eu ainda estou desenvolvendo, então eu não posso elaborar muitos objetivos específicos. 3 está de bom tamanho. Né? Então, eu posso consolidar, inclusive, várias ações, né, que o objetivo específico ele parte das ações, várias ações em um objetivo só, em 2 objetivos, em 3. Eu não preciso ter 5, 10, 15, de maneira nenhuma, não façam isso. Além de estar... provocar uma estrutura inadequada para o seu trabalho acadêmico, você vai ficar tudo enrolado e não vai conseguir fazer. É muito comum eu pegar trabalhos de alunos que ele tem, às vezes, 10 objetivos. Aí, 3 deles já seriam um só. Às vezes, 4 objetivos que ele elaborou já seriam um só. Eu poderia consolidar sem modificar muitas coisas, né, daqueles 4 objetivos, juntar eles, dar a elaboração adequada técnica, que vocês vão pesquisar e vocês vão saber qual e transformar aqueles 4 objetivos específicos em um só. Então, bastante atenção em relação a isso aí. Aí vem a metodologia, que a metodologia é o meio, é o caminho. Quais são os instrumentos de pesquisa que você vai utilizar, né? Quais são o tipo de pesquisa que você está desenvolvendo. Então, existe, dá outro curso isso, classificações que vão dizer quais são os tipos de pesquisa que existe para determinadas pesquisas, quais são os instrumentos que vão casar com aquele instrumento de pesquisa que você utilizou, e os tipos de pesquisa. Por exemplo, vou escolher uma pesquisa do tipo bibliográfica. Então, existe a pesquisa do tipo bibliográfica e a pesquisa do tipo
puramente bibliográfica. A pesquisa do tipo puramente bibliográfica é aquela pesquisa em que, normalmente, o autor ele vai aproveitando as referências bibliográficas e vai construindo um texto que tem início, meio e fim, a partir da fala de outros autores. Então, ele cita, tem muita citação, ele vai citando e vai criando um corpo organizado, onde um autor começa falando sobre um determinado assunto, ele faz uma introdução, um outro autor vem falando daquele mesmo assunto, dando sequência, um outro autor vem falando daquele mesmo assunto, dando uma continuidade e concluindo a pesquisa. Ele pouco se coloca na pesquisa, entendeu? A pesquisa dele é puramente bibliográfica, porque ele vai rastrear as bibliografias sobre aquele determinado assunto, tentando esgotar, porque ele não vai conseguir, e consolidando essas informações no trabalho. Não é uma pesquisa muito comum, mas algumas instituições ainda aceitam e trabalham com esse tipo de pesquisa. E a pesquisa bibliográfica são pesquisas que você trabalha com referências bibliográficas. Você traz o autor, sim, mas você comenta, você sugere, você dá a sua opinião, você traz a sua experiência, sua opinião embasada, sempre embasada em algo factível da sua prática, da sua realidade, ou de algumas leituras outras que você fez e que você vai trazer para essa pesquisa. Então, quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, uma revisão bibliográfica, por exemplo, quais são os instrumentos dessa pesquisa? Os instrumentos principais que eu vou utilizar é a própria bibliografia, são livros, então são artigos, são documentos, são referências bibliográficas. Então, estes são os instrumentos. Tá? Mas e se eu fizer uma pesquisa, tipo um estudo de caso? Né? O estudo de caso vai te exigir outros tipos de, além da referência bibliográfica, que você vai sempre utilizar, mas não será só ela, porque você está trabalhando com estudo de caso, então você vai precisar ir ao campo, você vai precisar entrevistar pessoas, talvez fazer questionário, talvez provocar algumas ações em que você possa ver o comportamento das pessoas. Então, essa parte do questionário, da entrevista, de técnicas que você traz para auxiliar na coleta de dados são os seus instrumentos de pesquisa. Tá? Então, a metodologia é o meio, você vai contar, né, qual é o seu tipo de pesquisa, baseado em que autor, como você pretende desenvolver a pesquisa, em que locais que você vai, se ela é de campo, quais são os instrumentos que você vai utilizar, se for entrevista, se for questionário, você vai justificar por que você escolheu esse instrumento de pesquisa, que tipos de pergunta que você pretende fazer, para quem você vai fazer essas perguntas. Então, isso tudo é uma parte da metodologia. Eu vou trabalhar com análise de dados já existente, vou trabalhar com uma tabela, com um quadro de um artigo que eu vi, que está falando sobre um determinado assunto, que eu trouxe aqui para o meu TCC, mas eu vou aproveitar esse quadro para utilizar ele como estudo. Um estudo específico dessa minha temática. Eu posso? Pode. Você vai trazer o quadro, vai dar autoria, né, dos autores, porque esse quadro não foi você que elaborou, e vai fazer análise. Você vai tecer análise sobre aquele quadro, e não aproveitar as análises que foram realizadas naquele artigo, porque a sua temática pode ser parecida, mas ela é outra. Né? E são as suas análises, as suas percepções que têm que casar com outros autores, além daquele que você está trazendo à tabela. Né? Então, você vai dizer como você fez isso, por que você fez, e vai explicar todo esse caminho que você vai percorrer na parte da metodologia no seu trabalho da pesquisa. Aí a fundamentação teórica, né? Você vai trazer os teóricos, quem está te embasando, quais são os principais, por quê, e existe a norma, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz quais são as formas de você citar e fazer referência à sua fundamentação. Então, você pode trazer os trechos, você pode parafraseá-los, você pode transcrever
partes e trechos dessa obra para dentro do seu trabalho. Veja bem, eu falei citar, transcrever, parafrasear, mas eu não falei copiar. Porque o que é cópia? O que diferencia isso tudo que eu falei para vocês de cópia? A cópia é quando vocês fazem tudo isso. Cita, ou melhor, não cita, transcreve, parafraseia e não cita. Ou seja, não dá crédito ao autor, não diz que aquele trecho que você parafraseou, paráfrase também é plágio, tá? Então, você tem que dizer de onde você tirou aquela paráfrase, aquelas ideias também que surgiram. Às vezes, você faz um trabalho, entrega para o seu orientador vira para você e fala assim, de onde você tirou isso? Aí você já pensa assim, nossa, ele está achando que eu plagiei, que eu copiei de algum lugar, mas eu tirei da minha cabeça. Não, ele está perguntando de onde você tirou isso, porque você trouxe uma afirmativa. Uma afirmação. Lembra que eu falei lá no início? Tudo que você afirma, você precisa chamar alguém para dizer, foi baseado nesse fulano, foi segundo fulano, ou de acordo com as minhas experiências práticas, em tal lugar, assim, assim. Se eu afirmo sem fundamentar, essa minha afirmação, sempre que eu penso alguma coisa, ou que eu tenho as minhas convicções, eu não trago as minhas convicções sozinhas. Ela vem embasada com as relações com os meus familiares, com os meus alunos, com os meus amigos, com o que eu leio, com o que eu assisto na televisão. Então, existe alguma coisa que formou a subjetividade da Sílvia. Então, se eu trago algo muito categoricamente, eu sou embasada em alguém. Então, escolhas partidárias, políticas, por exemplo, a pessoa está embasada em alguém. Não estou dizendo se está certo, se está errado, mas ela tem as verdades dela, ela está embasada e ela está convicta daquilo. Não quer dizer que está certo, também não quer dizer que está errada, mas ela está convicta. Então, eu tenho que trazer comigo algo que, não sou só eu que estou falando isso. É fulano, é Beltrano, Cicrano, eles acreditam nisso também. E eles acreditam por quê? E aí eu vou dizer por quê. Então, quando você entrega um texto que tem afirmações, o seu orientador, ele vai virar para você e vai dizer, de onde você tirou isso? Ele não está dizendo que você plagiou, ele está dizendo que você não se respaldou, não fundamentou, está sozinho. E aí é uma responsabilidade muito grande, porque dependendo da instituição, da banca que você cai, eles vão querer entender de onde você tirou isso, como é que isso se formou na sua cabeça, entendeu? Então, você assume o BO. Então, a fundamentação teórica é esse momento que você vai apresentar os autores, vai trazer quem são, porque eles estão no seu trabalho, alguns trechos do que eles falam que você achar coerente ou não, ou simplesmente você vai explicar quem são, do que eles falam, porque que é interessante com a sua temática, o ano, o sobrenome o ano, porque depois, lá na bibliografia, ou nas referências bibliográficas, dependendo da instituição, você vai trazer todos os dados dele. E aí chega, por fim, a conclusão. Veja bem, aqui não tem os resultados e discussões que precisa aparecer lá no TCC. Não tem, porque você está projetando, você está num planejamento para fazer o seu TCC. Então, não entra aqui os resultados e discussões, porque você ainda não tem resultados, você ainda não tem discussão, porque você está organizando o seu trabalho para o trabalho de conclusão de curso, tá? E aí a conclusão de quê? Se eu não comecei o trabalho, você vai concluir segundo a fundamentação que você leu, o que você percebeu, se eles podem, de alguma forma, te ajudar a responder a sua hipótese, se eles têm coerência com os seus objetivos geral e objetivos específicos. Então, esse diálogo é onde você vai concluir, é o que você vai concluir no seu projeto. E algumas coisas mais pessoais suas, que aqui você tem um pouco de liberdade, uma liberdade maior, de dizer quais são as suas intenções, as suas impressões do que você leu, o que você quer para o futuro, e até mesmo para te ajudar a desenvolver o TCC. E aí, gente, é interessante dizer que essa fase do projeto aqui você já pode publicar, se você quiser, junto com o seu orientador, em eventos como esse que aconteceu aqui, por exemplo. Poxa, mas eu só tenho um projeto. Tá, você publica
submete como projeto. Você vai explicar lá no resumo, né, que aqui não tem resumo, em formato de artigo vai precisar ter um resumo, justificando que esse trabalho trata-se de uma projeção para o trabalho de conclusão de curso, do curso tal, onde se pretende como objetivo isso, isso, isso e isso. Entendeu? Vai colocar as palavras-chave, vai começar já lá na introdução, que também deve conter, nesse formato de artigo, a justificativa, o problema, a hipótese, entre outros dados, junto com objetivos, e aí depois a metodologia, a fundamentação teórica que te embasou e a conclusão dessa fundamentação, principalmente, que está trazendo para essa temática que você está abordando, tá? Então, eu já posso publicar. Eu não tenho motivo para perder tempo. Eu não tenho nada para publicar, porque eu não comecei a fazer ainda o trabalho de iniciação científica, ou o trabalho de conclusão, que é a mesma coisa, ou o trabalho final de curso. Você já tem projeto. Né? Começou a fazer a metodologia? Já entendeu como é que funciona? Fez o mini curso da Silvia? Fez o curso da Silvia, entendeu como é que funciona? Então, poxa, eu estou no 2º ano, tem aqui as disciplinas que eu gosto, eu já sei mais ou menos o que eu quero, eu já vou começar a escrever sobre isso. Cara, quando você chegar no trabalho de conclusão de curso, o seu TCC já pode estar pronto, porque você pode escolher e ir desenvolvendo ele em formas, cada artigo seu ser como se fosse capítulos. Então, depois você vai fazer uma revisão, vai dar uma coerência entre um artigo e outro, teu TCC está pronto. É difícil. Aí chega a parte da bibliografia. Deixei por último porque existe a diferença entre bibliografia e referências bibliográficas e as pessoas confundem. Quando eu falo de bibliografia, é tudo que me ajudou a pensar aquele tema, a pensar aquele projeto ou aquele trabalho em si. Então, a bibliografia é tudo. Ele pode aparecer no decorrer do trabalho, como pode também não aparecer em momento algum, porque são autores que eu li, que me ajudaram, mas que eu não achei relevante e não quis usá-los. Mas eles me ajudaram a organizar minhas ideias, porque eu fiz a leitura para essa temática. Inclusive, me deram convicções para discordar de muitas coisas que eu proponho aqui no meu trabalho. Aí sou eu que estou propondo, auxiliado por outros autores, mas aqueles lá que eu não usei, eles me ajudaram muito. Então, entra na bibliografia. Bibliografia. A referência, como o nome já diz, você precisa dar referência, você precisa citá-los no seu trabalho, então ele vai aparecer no seu trabalho. Toda vez que ele aparecer no seu trabalho, isso é uma referência bibliográfica. Não quer dizer que você vai repetir ele na referência, uma vez só, normalmente em ordem alfabética de sobrenome. Tá? E aí é referência bibliográfica. Quando a gente que orienta olha a referência bibliográfica, e normalmente a instituição diz se é referência que você tem que entregar ou se é bibliografia, você já sabe que, sendo referência, é todo mundo que eu cito no trabalho. Aqueles que eu li e não utilizei, não interessa. Agora, se for bibliografia, são todos, aqueles que eu citei e aqueles que estão por trás, nos bastidores, e que me auxiliaram a chegar a alguma concepção. Gente, a gente já está aqui no adiantar da hora, né? Eu vou encerrar a apresentação por conta da hora. Esse assunto, ele não se esgota, ele é muito amplo, tem muita coisa para a gente conversar e discutir a respeito do assunto. Então, eu vou pedir, lá na plataforma do evento, tem espaço lá para perguntas. Vocês podem fazer as perguntas lá que vocês quiserem. Hoje, com certeza, hoje eu não tenho como responder, porque eu tenho outras tarefas para fazer hoje ainda, mas eu vou responder no decorrer da semana e deixo aqui o convite para vocês participarem de um curso que vai trabalhar exatamente com a oficina, e o objetivo é aquele que eu falei, no final do curso você ter um projeto pronto, e por que não, de repente, um projeto já pronto e preparado para você publicar, se não até um TCC, dependendo da instituição que você estuda e o tipo de organização que eles pedem para o trabalho final de curso. Então, eu vou pedir para vocês entrarem lá, deixarem as suas dúvidas lá, que eu vou responder no decorrer da semana, e também
o contato de vocês, eu automaticamente estarei com eles, né, de posse deles, de acordo com a organização do evento, e eu vou enviar o convite para vocês participarem do curso, se vocês assim tiverem interesse, ou se não, divulgá-los para aquelas pessoas que vocês percebem que pode fazer efeito, tá bom? Desejo uma ótima tarde a todos, que vocês tenham um bom final de semana, espero ter colaborado, e essa apresentação, ela estará também disponível no YouTube, e aí eu peço vocês para ir lá dar um joinha, porque esse resultado, para mim, ele é importante para saber se eu devo continuar no caminho, modificar alguma coisa, porque o público em geral, né, faz críticas, e elas são todas muito bem-vindas, desde que sejam educadas, a gente vai melhorando também o nosso trabalho, a nossa proposta, ok? Então, um abraço para vocês, encerrando aqui a gravação, tá? E que vocês